A tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Em tempos de pandemia, autoridades alertam para que brasileiros não esqueçam do sarampo e da dengue. Falta vacina contra a gripe em várias cidades do Brasil e ministro da Saúde pede calma. Câmara aprova auxílio de R$ 600 a trabalhadores por 2 meses e também a dispensa de atestado médico para faltas por coronavírus. O usuário pode se informar sobre a evolução do Covid-19 através de um canal do Ministério da Saúde. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. Uma nova plataforma lançada pelo Ministério da Saúde mostra o cenário detalhado da situação do Covid-19 no Brasil. O site traz informações como o perfil dos infectados e dados atualizados de cada estado. Nesta quinta-feira, completou um mês que o primeiro caso da doença foi confirmado no país. Basta salvar o número de WhatsApp do Ministério da Saúde no celular e iniciar uma conversa com a palavra Oi. A partir daí, a pessoa vai receber uma lista de 1 a 10 e escolher o número referente à informação que deseja saber sobre a Covid-19. São respostas automáticas a dúvidas frequentes, como medidas de prevenção, formas de contaminação, tratamento e esclarecimentos sobre fake news. Ao cadastrar esse número, automaticamente vai baixar já vai ter o aplicativo. E a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações para consultar qualquer uma dessas situações. E reforça a nossa estratégia de comunicação do governo, com transparência, com clareza e com sistematização no diálogo com a população. E quem quiser ajudar o Brasil no combate ao coronavírus fazendo uma doação, tem agora também um canal direto com o Ministério da Saúde. Basta enviar um e-mail para juntoscontracovid19@saude.gov.br. Podem doar pessoas físicas, jurídicas, organismos internacionais e outros países. Estão sendo recebidos insumos, materiais e equipamentos, tudo com nota fiscal. O governo também disse que tem recursos para comprar 23 milhões de testes para a Covid-19. Mas falta fornecedor. Estados Unidos está comprando tudo que tem, Europa está comprando tudo que tem, Ásia está comprando tudo que tem, ainda tem a África comprando o que pode. Nós temos recursos para a compra de todos os testes necessários. Possivelmente, a gente vai ter que comprar muito mais do que esses 23 milhões. O governo federal anunciou hoje que vai criar uma linha de crédito de 40 bilhões de reais destinados aos pagamentos de salários de funcionários de pequenas e médias empresas por até 2 meses. Mas o empresário terá que se comprometer a não demitir os trabalhadores em decorrência da crise causada pela pandemia do coronavírus. O período de quarentena tem sido difícil para empresários e empregados. Com a situação de calamidade pública, o governo vem tentando encontrar formas de preservar os empregos e reduzir a carga de despesa das empresas. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma série de medidas econômicas e regulatórias, produzidas pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central.
O conjunto de medidas trouxe um afrouxamento da meta fiscal para os governos, a flexibilização das leis trabalhistas, com a possibilidade de home office, desconto de banco de horas e renegociações de jornadas de trabalho, mas sem a redução de salário. Auxílio também para os trabalhadores informais e autônomos, que em nova votação passou de R$ 200 para R$ 600 por mês para os próximos 3 meses, com a possibilidade ainda de pagamento de R$ 1.200 para mães solteiras e que criam seus filhos sozinhas. Segundo este especialista, as medidas adotadas pelo governo podem ajudar a manter os empregos, já que a negociação entre empresa e funcionário está mais flexível. Essa negociação com seus trabalhadores, inclusive muitas pela medida provisória 927, que saiu agora no domingo passado, em que você tem a possibilidade por banco de horas, até 180 meses, sem necessidade de sindicato, justamente para agilizar isso. Tem outras formas grandes de se fazer um trabalho para que não dispense os empregados, né? Nós estamos numa fase em que se tomar uma posição de uma forma sem pensar, ela pode gerar um prejuízo para toda a sociedade que demorará para ser refeito. Esta empresária precisou readequar a rotina da clínica odontológica, com trabalhos em home office e descontos de banco de horas para evitar as demissões. Nós temos 8 funcionários em registro de carteira e nós optamos por algumas estratégias agora. A primeira delas foi colocar algumas das meninas em home office, aqueles cargos que conseguem trabalhar de casa, ainda responder alguns e-mails, fazer organizações. Os outros cargos que não têm funções administrativas, como auxiliares técnicos, eu coloquei em banco de horas. Então vai ser uma forma de, quando nós voltarmos, nós vamos descontar esses dias em casa. Outras medidas foram propostas na manhã de hoje, como a destinação de 40 bilhões de reais para o pagamento de até 2 salários mínimos de trabalhadores registrados em pequenas e médias empresas. Basicamente, é um programa de financiamento de 2 meses de salários para pequenas e médias empresas. Um tem a ver com o cheque especial, que vai passar para 2,9% ao mês. Alto ainda, reconheceu, mas até poucos meses essa taxa é de 14% ao mês. E a outra, uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais, uma taxa de 10% ao ano. Até há pouco tempo era 20%. E quem deve com a taxa de 20% vai ser reestudado esse financiamento para nós adequarmos essa taxa. Este advogado acredita que estes aportes são necessários para combater a crise econômica no Brasil, sem gerar um desemprego maior do que o já vivido pela população. Esse dinheiro é necessário e existe, tanto que o governo sinalizou hoje já com um valor bastante significativo, para que as pessoas possam cumprir com seus contratos continuados. Tanto os trabalhadores têm que pagar os seus aluguéis, os seus financiamentos, o seu cartão de crédito, as suas contas mensais de luz, educação, plano de saúde, entre outras, assim como os empregadores têm os seus contratos continuados de impostos, de fornecedores e de folha de pagamento, que também precisam ser honrados sob pena de eles serem processados também e irem à falência. Ou seja, nós precisamos acudir todas as engrenagens da economia. A Câmara aprovou, durante a segunda sessão virtual da história, um projeto que dispensa o trabalhador infectado por coronavírus de apresentar o atestado médico para justificar a falta e garantir o recebimento do salário. O objetivo é evitar uma corrida aos hospitais para quem tem sintomas leves apenas em busca do atestado e conter aí a propagação do vírus. Agora, a matéria precisa ser aprovada pelo Senado para virar lei. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo zerou o imposto de importação sobre medicamentos como cloroquina e azitromicina. Em publicação no Twitter, Bolsonaro explicou que a medida visa facilitar o combate ao novo coronavírus e que os medicamentos são para uso exclusivo em hospitais e para pacientes em estado crítico. De acordo com o Ministério da Economia, a Câmara de Comércio Exterior zerou as tarifas de importação de mais 61 produtos
farmacêuticos e médico-hospitalares, utilizados aí no enfrentamento do novo coronavírus. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas caiu 3,9 pontos em março, para 97,5 pontos, recuando em 14 dos 19 segmentos pesquisados. Foi a maior queda mensal em 5 anos. O resultado do mês na análise dos economistas da instituição mostra os primeiros efeitos da pandemia de coronavírus na indústria. O índice registrou a maior queda desde março de 2015, quando ocorreram as primeiras manifestações contra o governo Dilma Rousseff. No sábado, a previsão para chuvas fortes, principalmente na primeira parte do dia, entre o litoral de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Na região norte do Brasil, permanece a condição de instabilidade. Pancadas de chuva devem ocorrer a qualquer momento do dia em boa parte do centro-oeste do país, no interior do Maranhão, Piauí e na faixa leste da Bahia. No sul do Brasil, há previsão de chuva a partir do período da tarde em pontos do oeste e sul do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. O dia inicia com mínimas mais amenas em algumas regiões. Os termômetros devem registrar 14 graus em Curitiba, 21 em Florianópolis e 17 em São Paulo. As temperaturas máximas podem chegar a 26 graus em Brasília, 28 em Vitória e 33 em Manaus. No próximo bloco, você vai ver o trabalho das Forças Armadas em diversas cidades brasileiras. Daqui a pouquinho, a gente volta já. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Militares das Forças Armadas auxiliam nas ações de combate ao coronavírus. Até o momento estão sendo empregados cerca de 270 viaturas, 59 embarcações, 3 aeronaves e mais de 4.500 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, que trabalham em ações de conscientização da população, fronteiras, campanhas de vacinação e ainda limpeza e descontaminação de locais públicos. Hoje, os militares realizaram a higienização da rodoviária do Distrito Federal, limpeza nos pontos de ônibus no Rio Grande. No Rio de Janeiro, a ação aconteceu nas praças públicas e terminais de ônibus e também de trens. A vacina contra a gripe está em falta em algumas cidades. O ministro da Saúde explicou que houve uma grande adesão à campanha que começou na última segunda-feira. Segundo ele, é preciso respeitar as datas de vacinação para os grupos prioritários. Neste primeiro momento, apenas idosos e profissionais de saúde devem ser vacinados. Serão, no total, 75 milhões de doses, que para os nossos grupos de idosos, de profissionais de saúde, depois entra a segurança, entra as crianças com portadores de deficiência, entram vários que já estão todos no site, do dia tal ao dia tal, do dia tal ao dia tal. Se todo mundo obedecer o calendário, vai dar certinho para quem a gente precisa mais proteger, que é essa parcela significativa da população. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 está mantido. O ministro da Educação desmentiu qualquer alteração no calendário deste ano. Está muito cedo para a gente cogitar fazer uma mudança na vida das pessoas. Nós vamos enfrentar o coronavírus com serenidade, com técnica. É importante dizer que é uma doença séria, mas não é o fim do mundo, a vida vai continuar. O coronavírus vai passar, 1 mês, 45 dias, 2 meses vai acabar. E depois disso a vida segue. Vai ter Enem esse ano.
continuem estudando. Vai ter Enem esse ano. Depois de fechar as fronteiras terrestres e limitar a entrada de estrangeiros que chegam em voos internacionais, o governo brasileiro aumentou o controle nos portos. Thaís Pomin traz as informações. Boa noite, Thaís. Olá, Ricardo. Uma boa noite para você. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Mundial. Noticiamos então mais uma medida anunciada pelo governo na tentativa de conter essa pandemia. Como você disse, então, estrangeiros de qualquer nacionalidade, inclusive tripulantes de navio, não podem mais entrar no Brasil através de portos. A não ser a exceção, vale para caso de estrangeiros que necessitem de uma assistência médica ou então para retornar ao país de origem através de via aérea. Essa medida vale por 30 dias e segue uma recomendação da Anvisa na tentativa de conter a disseminação do vírus no Brasil. Ela não vale para brasileiros ou imigrantes que tenham comprovada residência no Brasil e também parentes diretos de brasileiros. O descumprimento pode gerar penalização, que vai desde a deportação, como também a responsabilização penal aí, então, para os estrangeiros que descumprirem esta medida anunciada pelo governo federal. É importante frisar que a restrição não se aplica ao transporte, ao desembarque e embarque de cargas nos portos do país, desde que não haja o desembarque de tripulantes. Isso é importante frisar, até porque muitos produtos, inclusive itens de combate ao coronavírus, chegam ao Brasil através de importação, então através de container nos portos brasileiros. Mais uma medida, então, de restrição anunciada pelo governo federal na tentativa de conter a disseminação do vírus aqui no Brasil. Ricardo, eu volto com você. Uma boa noite. Obrigado, Thaís, pelas informações. O coronavírus é a preocupação do momento e cuidados para evitar doenças como o sarampo e a dengue estão sendo deixados de lado. Mas o que muita gente não sabe é que elas hoje estão matando mais que o coronavírus. Em tempos que muitos estão preocupados com a saúde, o Brasil enfrenta mais 2 guerras além da travada contra o coronavírus. O sarampo tem sido motivo de grande preocupação desde que voltou a circular por todo o Brasil. Neste ano, 2.184 casos da doença estão sendo investigados e 338 já tinham sido confirmados, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em fevereiro. 8 estados apresentaram internações por conta do sarampo. As 3 regiões mais afetadas são Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, a campanha de vacinação para o sarampo foi estendida para tentar conter o avanço da doença. Desde agosto, na identificação do primeiro caso de sarampo, o vírus circula no estado do Paraná. Nós temos a maior concentração aqui na região de Curitiba, mas está circulando no estado como um todo. 930 casos, conforme o último boletim publicado no dia 19/3. A campanha foi prorrogada até 30 de junho. Nós tínhamos a população anterior de 20 a 29 anos para vacinação indiscriminada, então foi ampliada para a população até 49 anos. Já a dengue também é uma preocupação do Ministério da Saúde, porque em apenas 34 dias, mais de 90 mil casos prováveis de dengue foram registrados no país. Com o isolamento social por conta do coronavírus, as pessoas têm ficado mais em casa. E é justamente neste ambiente que a contaminação acontece em muitos casos. Mais de 90% dos criadouros estão nos domicílios ou no peridomicílio, ou seja, dentro de casa ou no seu quintal. E por isso que é importante que haja a participação da população na eliminação ou remoção de criadouros. Porque qualquer conteúdo que possa juntar água dentro de casa ou fora dela pode ser um criadouro do mosquito. É importante ainda manter a prevenção, já que o coronavírus, o sarampo e também a dengue são uma ameaça conjunta para a sociedade. No próximo mês começaremos a ter um declive da curva de casos, mas é importante que nós tenhamos a prevenção por conta do risco da introdução do coronavírus no estado ou no Brasil e que poderão circular conjuntamente as 2 viroses. No próximo bloco, você vai ver como está a situação do novo coronavírus no mundo. A Espanha bate novo recorde de número de mortos em um dia.
Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. O governo federal intensificou a fiscalização para punir pessoas que querem lucrar indevidamente em tempos de crise com produtos essenciais para a prevenção do coronavírus. O problema vai além da questão econômica, pois muitos brasileiros podem ficar sem proteção. Um produto que até bem pouco tempo sobrava nas prateleiras, hoje está virando motivo de briga entre os consumidores. A pandemia de Covid-19 tem levado ao aumento da busca por álcool gel, luvas e máscaras nos estabelecimentos. Mas diante de tanta procura, o resultado. O valor do álcool em gel subiu até 4 vezes. Caixas de máscara, onde eu comprava a R$15 uma caixa com 50 unidades, hoje está sendo a R$100. A dúvida da funcionária pública Inês Dias é a mesma de muita gente. Como fica o consumidor, né, que é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo, diante dessa prática abusiva no mercado aqui em Brasília? O aumento abusivo no preço de produtos é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Em alguns estados, o PROCON tem atuado com rigor para proteger os consumidores, fazendo campanhas e fiscalizações. Só no Distrito Federal, o número de denúncias nos últimos dias passou de 800. Para atender a crescente demanda, o governo federal quer padronizar o método de atuação dos órgãos de defesa. Uma nota técnica dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Economia traz orientações para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É um guia para detectar abusos na elevação dos preços. Em caso de abuso, caso queira trazer ao conhecimento da Senacom, pode usar o portal www.consumidor.gov.br para as empresas lá cadastradas ou procure o PROCON, especialmente aqueles PROCONs que têm atendimento remoto. A cidade do Rio de Janeiro permitiu a reabertura de mais uma parte do comércio nesta sexta-feira. Alguns estabelecimentos já eram exceção e estavam autorizados a permanecerem abertos. Foram liberados para funcionar hoje as lojas de conveniência, materiais de construção, mercearias, aviários, depósitos e comércio de gás. A reabertura foi autorizada por decreto pelo prefeito Marcelo Crivella. A intenção, segundo ele, é permitir que clientes comprem produtos básicos de higiene nas lojas de conveniência e, por outro lado, fomentar a economia da indústria. Agora é a hora de saber o que é notícia no mundo nesta sexta-feira. Espanha lidera número de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nos Estados Unidos já ultrapassou a Itália e a China. Ao todo, já são mais de 82 mil casos confirmados. Nova York e Nova Orleans são as cidades mais afetadas e já enfrentam um aumento de hospitalizações, além da escassez de suprimentos. O presidente norte-americano Donald Trump deu seu aval para que os governos estaduais e municipais possam determinar suas próprias restrições e medidas para evitar a propagação do vírus. O Ministério da Saúde da Itália registrou hoje mais de 8 mil mortes pelo novo coronavírus. Trabalhadores da saúde também estão entre as vítimas infectadas pelo Covid-19. Um levantamento do governo italiano mostrou que cerca de 9% dos enfermos do país europeu são médicos, enfermeiros ou técnicos da saúde. A Federação de Médicos da Itália contabilizou 37 óbitos de profissionais que contraíram o vírus durante a jornada de trabalho.
O governo espanhol anunciou hoje que 769 pessoas morreram vítimas de coronavírus nas últimas 24 horas. Este é um recorde no país, que já registrou mais de 5 mil vítimas fatais e outros 65 mil casos confirmados. O balanço de mortes aumentou 18% de ontem para hoje. Embora a Itália seja o país com o maior número absoluto de óbitos, a Espanha apresenta um número diário superior. A Armênia registrou sua primeira morte relacionada ao novo coronavírus. Uma mulher de 72 anos foi diagnosticada com o Covid-19, teve complicações e não resistiu. O país, que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, já registrou 300 casos da doença. E o número de casos do coronavírus na Holanda subiu 16% nas últimas 24 horas. Hoje, o Ministério da Saúde holandês informou que já são 9 mil casos confirmados. De ontem para hoje, 1.200 pessoas testaram positivo para a Covid-19. O país já registrou mais de 500 mortes. De acordo com o governo holandês, a expectativa é que a pandemia desacelere na região, já que as medidas restritivas estão em vigor. A cidade semi-autônoma de Hong Kong já registrou mais de 500 casos de infecção pelo coronavírus. Do total de infectados, 65 foram confirmados nas últimas 24 horas. A maior parte dos novos casos tem histórico recente de viagens para países europeus, como Reino Unido e Portugal. A Secretaria de Saúde da cidade informou que do total de infectados, 4 estão em estado crítico. Os hospitais de Paris devem atingir sua capacidade máxima em até 48 horas. O aumento no número de infectados já superou a expectativa, que era de abril. A capital francesa já confirmou mais de 29 mil casos de Covid-19. Destes, mais de 1.300 estão em UTIs. Autoridades de saúde têm tentado encontrar soluções, como a transferência de pacientes e o reforço com ventiladores e outros equipamentos. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informou em seu Twitter que está infectado com o novo coronavírus. O conservador está trabalhando de casa, isolado dos demais, e prometeu que vai continuar liderando e participando de reuniões por videoconferência. Assim como Boris, o secretário de Saúde e Assistência Social do Reino Unido também confirmou que está com o vírus da Covid-19. Ele está em isolamento e publicou um vídeo pedindo para que as pessoas sigam as orientações de cuidado e prevenção. E para tentar evitar a proliferação do novo coronavírus, o governo da África do Sul determinou o isolamento social por 21 dias a partir de hoje. O país, que tem mais de 57 milhões de habitantes, já registrou mortes pela doença e mais de 1.000 pessoas testaram positivo até o momento. Além da medida protetiva, o governo anunciou que vai punir quem disseminar fake news sobre a doença. Fechando o Giro Mundial, o governo de Israel enviou tropas armadas às ruas, reforçando o bloqueio contra a pandemia do novo coronavírus. Cerca de 500 soldados se juntaram aos esquadrões de polícia. Nesta semana, autoridades intensificaram o bloqueio parcial da região, exigindo que os cidadãos fiquem a menos de 100 metros de suas casas. 3.000 casos de Covid-19 já foram confirmados em Israel, que também já registrou mortes pela doença. Mudando agora de assunto, o Supremo Tribunal Federal validou hoje por unanimidade a lei que foi motivo de tanta polêmica no Paraná, que permite a venda de bebidas alcoólicas em estádios e arenas esportivas do estado. A Marina Protasiewicz traz as informações. Boa noite, Marina. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal tem realizado a votação de pautas por meio de um plenário online. Na manhã de hoje foi discutida justamente essa ação proposta pela Procuradoria-Geral da República do Estado do Paraná, que pediu que a venda de bebidas alcoólicas dentro de estádios e arenas aqui no estado fossem proibidas. Elas estavam proibidas até então, essa venda não poderia ocorrer dentro dos estádios, e o argumento da Procuradoria era de que a
bebida alcoólica, a venda da bebida alcoólica dentro dos estádios estava diretamente ligada à violência nestas regiões. Mas por meio de votação e com unanimidade, 10 votos a 0, os ministros decidiram de que essa ação não deve continuar e que a lei do Estado do Paraná, ela se sobrepõe a isso, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado pode sim legislar e escolher se a venda de bebida alcoólica pode ou não ocorrer dentro dos estádios. Com essa votação, está permitida a venda mais uma vez das bebidas dentro dos estádios e das arenas dentro do Estado do Paraná. Essa medida ela também foi proposta pelo Estado do Espírito Santo, mas não foi feito o julgamento ainda. Esse julgamento precisa ocorrer para que os ministros façam essa votação e permitam, né? A tendência é que todos sejam liberados e que os estados legislem sobre essa informação, sobre essa questão da venda de bebidas alcoólicas. Ricardo, a gente vê a videoconferência e também o plenário virtual sendo utilizado também para esses casos, para essas votações e adiantando, claro, todas as pautas que forem possíveis nesse período de quarentena do coronavírus. Uma boa noite para você e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Marina. Um ótimo final de semana para você. E uma última atualização dos casos de coronavírus no Brasil. Já são 3.417 casos confirmados, com 92 óbitos. Lembrando que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News pelo nosso Facebook InterTV. No Instagram, procure por @RedeMundialOficial. O Mundial News fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Nós voltamos na segunda-feira às 7 horas da noite. Até lá. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Fazendo um desafio. São 300.000 pessoas. No Brasil e no mundo. Eu preciso de 300.000 pessoas. Que até o dia 31 de março, esses 10 dias próximos, deem nessa obra